Hoje nós vamos falar sobre o que é o reino na prática. E eu confesso para vocês que não é uma das palavras mais fáceis de ouvir e também não é muito fácil de praticar. E o que o Senhor ministrou no meu coração quando eu estava estudando essa palavra é que, na verdade, era só um lembrete, né? De como é que nós precisamos levar a nossa vida de acordo com o reino de Deus. A Bíblia fala lá em Mateus, no capítulo 5, que Jesus vê as multidões, vê que elas estão se ajuntando, e ele sobe, então, no monte, se assenta, os seus discípulos chegam perto dele, e ele começa a ensinar o que a gente conhece como o Sermão do Monte. E esse sermão, ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7, e ali no finalzinho do capítulo 7, a Bíblia diz que as multidões elas estavam maravilhadas com aqueles ensinos que Jesus havia ensinado naquele momento. Só que o Sermão do Monte, ele não é para a multidão. E a minha oração é que essa noite você não saia daqui maravilhado como a multidão, mas que você saia daqui com um temor no seu coração a respeito daquilo que o Senhor quer que você viva como um cristão, né, como um verdadeiro discípulo de Jesus. Essa palavra é para os discípulos, porque a multidão se maravilhou com aquilo que ela estava escutando, mas a multidão não consegue colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Só discípulos conseguem realmente colocar em prática esses ensinos. O Sermão do Monte, ele veio para consolidar as leis do reino de Deus. O objetivo dele era tornar claro qual que era a conduta que Jesus esperava dos seguidores dele. Era como mostrar como é que a gente deve viver. E foi uma mudança de perspectiva naquele momento. Era como inverter tudo aquilo que o mundo ensina a gente de como viver. Né? O Sermão do Monte veio para trazer essa inversão de valores a respeito de como as pessoas estavam vivendo naquele momento. E ele é muito mais do que regras exteriores. O Sermão do Monte ele vai falar muito sobre o nosso coração. Não sobre aquilo que as pessoas podem ver, mas aquilo que começa dentro de nós e então é exteriorizado através das nossas ações. E a princípio pode até parecer simples. Vocês vão ver que assim, eu não vou falar nada de muito novo a respeito de algo que a gente nunca tenha ouvido. Mas eu vou falar sobre algo que a gente muitas vezes não tem praticado. Porque é um caminho difícil a ser seguido. E eu escolhi, Jesus falou muitas coisas ali, né? Mas eu escolhi, para a gente conversar aqui essa noite, 5 princípios que Jesus fala ali no Sermão do Monte. E para a gente poder realmente conversar sobre a prática desses princípios. E eu queria começar sobre o ensino, sobre nós sermos sal e luz. Quem aqui já escutou os ensinos sobre ser sal e luz? Amém? Não é nada novo, né? Vamos ler lá a partir de Mateus 5, a partir do versículo 13. Jesus diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Ele será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem o seu Pai, que está nos céus. Então, Jesus começa fazendo já uma distinção ali bem clara de quem são os discípulos e quem não são os discípulos. E ele usa 2 figuras que naquele tempo iam ser bem entendidas por eles, que é o sal e a luz, né?
A função do sal, o sal tem algumas funções, né? E uma delas é dar sabor à comida. Sem o sal, a comida fica sem graça. É ou não é? Eu não sei vocês, mas meu marido vive brigando comigo, que eu gosto de colocar um pouquinho de sal a mais ali na comida. Porque o sal realmente ele dá sabor, né? Ele vem para realçar o sabor, né, dos alimentos. E quando Jesus usa essa figura do sal ali para falar com eles, ele vem mostrar que se nós somos verdadeiros discípulos, nós precisamos salgar o lugar onde nós estamos. Nós precisamos fazer a diferença. Que o lugar onde nós estamos precisa ter um sabor diferente, porque a gente está lá. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem olhar para o trabalho de vocês, né, para a escola de vocês, para a família de vocês, e enxergar que esses lugares são diferentes porque vocês estão lá? Vocês conseguem se enxergar dando sabor para o lugar onde vocês estão? Outra coisa que o sal faz é que, como ele salga, ele provoca sede nas pessoas. E quem aqui nunca comeu uma comida muito salgada e depois ficou o resto do dia bebendo água, né? E a gente precisa, com a nossa vida, salgar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, a ponto dessas pessoas chegarem para você e dizer, eu preciso de água. E qual é a água que vai matar a sede dessas pessoas? Qual é a água que Jesus disse que, se aquela mulher bebesse, ela nunca mais teria sede? Então, você precisa salgar a vida das pessoas, a ponto delas dizerem, eu preciso dessa água que você bebe. E aí você pode, então, apresentar essa água para as pessoas que estão ao seu redor. Causar essa sede e saciar a sede delas com uma água de verdade, que vai matar realmente essa sede nelas. É assim que você tem vivido? Alguém tem te procurado dizendo, eu preciso beber dessa água, porque o que eu vejo em você está causando em mim uma grande sede. E eu estou conseguindo ver que eu preciso de água. É assim? Outra função do sal é que o sal ele é antisséptico, né? E ele inibe a decomposição dos alimentos. Naquele tempo, o sal era a geladeira daquelas pessoas, né? Como eles não tinham geladeira, eles usavam o sal para preservar os alimentos. E, da mesma forma, a igreja hoje, ela precisa ser essa preservação do mundo em relação à decadência social e espiritual que o mundo tem vivido. Onde a igreja não consegue cumprir o seu papel, a gente pode ver uma grande decadência no mundo. Então, como igreja, nós não podemos perder a nossa função como sal, porque o mundo precisa de uma igreja ativa que salgue o suficiente para que o mundo possa ser preservado até o dia que o Senhor volte. Você tem sido essa igreja que tem conseguido preservar da decadência social e espiritual o lugar onde você está? E interessante é que, assim, naquela época, o sal ele não era refinado, como a gente vê hoje, né? Então, eles pegavam o sal ali, principalmente do Mar Morto. E o sal ele podia vir cheio de impureza. E esse sal impuro, que vinha muito misturado, ele não servia para nada. E aí Jesus diz assim, se vocês estiverem misturados, cheios de impureza, vocês perdem a função de sal. E aí, sabe o que eles faziam com esse sal? Eles, para não jogar no lixo, eles jogavam na estrada para as pessoas pisarem em cima. E aí Jesus diz, se vocês perderem a função de sal como igreja, vocês vão ser jogados na estrada para as pessoas pisarem em cima. E isso é muito sério. Quando eu estava estudando o Sermão do Monte, eu ficava pensando, Deus, que mundo que a gente vive como cristão, não é?
Porque muitas vezes a gente tem vivido um dia atrás do outro, sem se preocupar em ser sal da terra. E o Senhor disse, se vocês perderem essa função, vocês já podem ser jogados na estrada para serem pisados, porque não tem mais valor nenhum. E isso é muito sério. Outra coisa que Jesus fala aqui é que nós somos a luz do mundo. A nossa vida, ela precisa iluminar as pessoas que estão ao nosso redor. E ele diz assim, olha, ninguém constrói uma cidade em cima de um monte para deixar escondida, né? Ou acende uma luz e coloca um cesto em cima dela. Pelo contrário, a luz ela é acesa e é colocada num lugar visível para que ela possa iluminar o lugar onde ela está. Você tem conseguido iluminar o lugar onde você vive? Ou a sua vida tem como um cesto tampando essa luz? As pessoas que estão ao seu redor, elas precisam dessa luz para conseguir enxergar qual é o caminho correto a seguir. Se você abafa a luz do Senhor na sua vida, as pessoas vão continuar vivendo uma vida de cegueira, porque elas não têm quem ilumine o caminho para que elas consigam enxergar. E foi para isso que o Senhor, como discípulo, chamou você, para iluminar a vida das pessoas que Ele colocou no seu caminho. E naquela época, eles usavam meu Deus, fugiu a palavra de como é que chama, o lugar onde eles faziam a luz ali, e eles colocavam azeite para poder produzir a luz. E esse combustível, que era o azeite, a gente pode comparar com o Espírito Santo nas nossas vidas. Se nós não tivermos o Espírito Santo dentro de nós realmente não vamos conseguir iluminar como nós deveríamos. Se o nosso azeite acabar, a nossa luz também acaba. Porque nós não somos o sol, nós somos a lua, né? Nós somos aqueles que refletem a luz de Deus para as pessoas. Então, se não há em nós essa conexão com o Pai, né, se há algo em nós que atrapalha essa comunhão entre nós e Deus, a luz do Senhor não consegue refletir na nossa vida, para a vida das pessoas. Então, nós precisamos entender que, para que a gente consiga brilhar, para que a gente consiga cumprir essa função de luz do mundo, nós precisamos, então, ter essa conexão aberta com o Senhor, para que Ele possa iluminar a sua vida e você possa, então, refletir essa luz para as pessoas que estão contigo. Amém? E Jesus termina, então, dizendo que a luz de vocês precisa brilhar diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Porque não é qualquer luz que consegue iluminar o caminho das pessoas. Então, quando as pessoas conseguirem enxergar essa luz que há em vocês, elas vão olhar e vão dizer, essa luz é uma luz diferente. E elas vão poder, então, glorificar a Deus, por causa da luz que brilha através da sua vida. Amém? E interessante é que Jesus não coloca isso como de uma forma condicional, né? Se a gente lê ali de novo, Jesus diz o quê? Vocês são o sal da terra. Não é assim, vocês devem ser, ou quando vocês forem. Jesus diz, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Porque se vocês são discípulos, não tem como fugir disso. A partir do momento que você se coloca como um discípulo de Jesus, você vai ser o sal da terra e a luz do mundo. E o segundo ensino que eu queria ver com vocês é o ensino sobre a ira. Ele está lá no capítulo 5 também, a partir do versículo 21. Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados, não mate. Se cometer homicídio, você estará sujeito a julgamento. Até aqui, tudo tranquilo, né? Até hoje, se você matar alguém, você está sujeito a julgamento.
Só que quando Jesus começa dizendo, eu, porém, lhes digo, ele está subindo a medida. Né? Ele está dizendo, olha, quando você se torna meu discípulo, a coisa vai além daquilo que é o normal para o mundo. Então, o mundo diz que se você matar, você está sujeito ao julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido ou de tolo, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco ou insensato, corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. A gente vê a Bíblia dizendo que nós podemos nos irar, mas nós não podemos pecar. Então, existe uma linha dentro da ira que você atravessa e ela se torna, então, um pecado. Essa linha é quando a sua ira ela se torna essa raiva pecaminosa que vem com vingança, com um desejo de ódio. Né? Então, Jesus diz aqui que se você se irá contra alguém e então você xingar essa pessoa de tolo ou de insensato, porque quando você xinga alguém, você não está querendo só repreender aquela pessoa com amor. É ou não é? Um xingamento nunca tem amor por trás dele. Então, Jesus está dizendo, olha, se você se irá e o seu coração desejar realmente falar palavras para aquela pessoa que não tem um conteúdo de amor, você está sujeito a julgamento. Você pode ir para o inferno de fogo. Se a gente levar isso para o nosso dia a dia, a gente vai ver quanto é difícil viver esses princípios. É ou não é? Quantas vezes você já se pegou com uma ira que passou um pouco da linha do não pequeis? Né? Mas Jesus está dizendo que você precisa que no seu coração não peque quando você se irá. E se Jesus está dizendo que nós não devemos pecar, é porque é possível não pecar. E aqui a gente vê como o que interessa para Jesus não é nem aquilo que está saindo da nossa boca, mas aquilo que está no nosso coração. Porque quando você mata alguém fisicamente, as pessoas podem te julgar. Mas quando você tem ira no seu coração, de repente você até não está proferindo as palavras, só que o Senhor conhece o seu coração. E aqui, quando Jesus diz que você está sujeito a julgamento, ele já não está mais dizendo que você está sujeito ao julgamento humano. Você está sujeito ao julgamento do Senhor. Porque o Senhor conhece o seu coração. Então, vai muito além do que aquilo que está evidente aos olhos das pessoas. Jesus está olhando para aquilo que você está sentindo. A palavra que Jesus usa ali para estúpido, né, para tolo, é a palavra grega raká. E ela quer dizer, ela é muito usada para você maldizer a uma pessoa que não leva Deus em consideração, para você insultar a inteligência de uma pessoa. E quando ele usa ali a palavra louco, né, o que significa ali um insensato, ele é o equivalente também a raká, só que ele está falando do caráter da pessoa, daquilo que está no coração. Né? Então, assim, quando você xinga alguém de tolo e de insensato, é como se você estivesse dizendo, você não presta, eu quero que você vá para o inferno. É mais ou menos isso. E é isso que Jesus está dizendo, que essa ira, ela passou do limite que é normal você sentir como ser humano. Ela passa, então, a ser pecado, porque no seu coração, aquilo que brotou não tem amor. A gente vai ver Jesus
falando algumas vezes, chamando algumas pessoas de insensatos, né? A gente vê Paulo lá em Gálatas também chamando eles de insensatos. Então, o problema não está exatamente na palavra. Porque quando Jesus e Paulo chamam essas pessoas de insensatos, eles estão tentando trazer aquelas pessoas ao arrependimento. Né? Eles estão tentando mostrar, olha, vocês estão seguindo um caminho errado, vocês precisam retornar. Então, por mais que eles estejam dizendo que aquelas pessoas eram insensatas, existe amor por trás daquelas palavras. Vocês conseguem entender que o problema não está exatamente naquilo que você está falando. O problema está em como está o seu coração diante daquela pessoa. E isso, só quem conhece é o Senhor e você. Por isso, muitas vezes, parece que você está vivendo uma vida correta para as pessoas, mas o Senhor sabe como é que está o seu coração. E Jesus termina dizendo que se você estiver no altar, né, para fazer a sua oferta, e você se lembrar que alguém tem algo contra você, não é nem se lembrar que você tem algo contra uma pessoa. Se você se lembrar que, de repente, fez algo para alguém e aquela pessoa pode estar magoada contigo, deixa a sua oferta ali, vai lá, se reconcilie com essa pessoa e depois volta e oferece a oferta no altar. Mais uma vez, Jesus está mostrando que o que interessa é o seu coração. Você sabe que a pessoa está magoada contigo. Então, não ofereça oferta. Porque o Senhor, que conhece o seu coração, Ele se interessa muito mais que você resolva a sua situação com aquela pessoa do que venha entregar uma oferta no altar. Amém? O terceiro ensino é sobre juramentos e votos. Está lá em Mateus 5, a partir do versículo 33. Jesus diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não quebre os seus juramentos, cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não faça juramento algum. Não digam juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. Não digam juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. E quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Esse é um ensino que eu confesso para vocês que eu escuto poucas vezes. Parece uma coisa óbvia, né? Mas se a gente parar para pensar, como nós temos quebrado promessas com a mesma facilidade que a gente faz promessas. É ou não é? Os judeus naquela época, eles têm uma questão com a aliança muito forte. E eles dificilmente quebram alianças. Mas eles estavam usando de um jeitinho para não ter que cumprir com tudo aquilo que eles faziam. E eles começaram a dizer, olha, só vale se você jurar em nome de Deus. Se não jurou em nome de Deus, então não vale. Mas a gente sempre fala diante de Deus. É ou não é? Então, a sua palavra, ela precisa ter valor. É isso que Jesus está dizendo aqui. Quando você dizer sim, as pessoas precisam acreditar que é sim. Porque você é alguém que cumpre com aquilo que você fala. Então, as pessoas não vão duvidar de você a ponto de você precisar fazer um juramento. Não é que a gente não pode fazer mais nenhum voto. Né? O casamento é um voto. Então, não tem nada de errado em fazer um voto ou um juramento. O problema está na necessidade de você precisar jurar, e principalmente assim, eu precisar jurar por Deus, né, por Jerusalém, ali no caso deles, que eram coisas santas, para que as pessoas acreditem naquilo que você fala. Porque a sua palavra
não tem sido algo de valor. Você tem sido alguém, uma pessoa de palavra? Sabe? Alguém que as pessoas confiam? Quando a sua esposa ou o seu marido, que convivem mais com você, eles confiam em você sempre, naquilo que você fala? Isso é muito sério, porque nós levamos o nome do Senhor. O melhor seria que as pessoas dissessem, não, aquela pessoa é uma serva de Deus. Então, o que ela disser, você pode acreditar que ela vai fazer. Porque essa é uma característica de Deus. A fidelidade é uma característica do Senhor. Se o Senhor não fosse fiel, como nós poderíamos acreditar nele? E nós precisamos ter essa característica também no nosso caráter. Ser alguém que fala e cumpre aquilo que diz. Se você disse que vai fazer em uma semana, você precisa fazer em uma semana. Colocando isso na prática. Entende? E as pessoas precisam saber que se você falou que vai fazer em uma semana, você vai fazer. Agora, imagina que feio para você, como cristão, dizer, não, aquela pessoa ali você não confia, porque ela já falou para mim várias vezes que ia fazer e não faz. É isso que Jesus está fazendo aqui, falando para a gente. Se você fizer, você não precisa fazer um juramento. Você precisa dizer sim e as pessoas vão acreditar que é sim. Ou você precisa dizer não e as pessoas vão acreditar que é não. Porque você é uma pessoa de palavra. Amém? Está ficando difícil? O quarto ensino é sobre vingança e amar os nossos inimigos. Vamos ler ali a partir do versículo 38, do capítulo 5 também. Jesus diz assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você matou, você pode ser morto por isso, né? E aí, mais uma vez, Jesus eleva ali a medida, né? Ele diz, eu, porém, lhes digo que vocês não se oponham ao perverso. Né? Ou seja, vocês não resistam às pessoas más. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto aos maus como aos bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, o que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Jesus, então, vem nos ensinar que a vingança ela não é sinônimo de justiça. A lógica no reino de Deus é que nós temos que retribuir positivamente aquilo que nós recebemos negativamente. Se alguém te der o tapa numa face, Jesus diz, dê a outra. Não é oferecer a outra face e dizer, olha, bate aqui agora do outro lado. Mas, geralmente, quando você recebe um tapa, o que você faz? Você fecha a guarda, é ou não é? Você vai se proteger, para a pessoa não te bater de novo. Né? É como que instintivo até, você tentar se proteger para não apanhar de novo. E o que Jesus está falando é que, se alguém bater na sua face, não feche a guarda. Fique aberto, de braços abertos, para aquela pessoa. Continue deixando aquela pessoa chegar perto de você. Se ela te bater da outra face, faz parte do processo. Mas ela precisa poder se achegar a você. E isso vai contra qualquer princípio humano. É ou não é? Parece um absurdo. Mas é isso que Jesus está falando.
Se você levar o tapa de um lado, fique aberto e, se for necessário, leve do outro também. Se alguém te levar para o tribunal porque ele quer a sua camiseta, não dê só a camiseta, tire também o seu casaco. É pagar com o dobro daquilo que está sendo pedido. Ele diz, olha, se alguém te pedir para andar 1 milha, ande 2. De repente, essa 2ª milha, ela veio para que você possa apresentar o Senhor para essa pessoa. É ou não é? Nós não conhecemos os propósitos do Senhor. E as pessoas vão sempre esperar que você haja de uma forma natural, né? Que você se defenda, que você se negue a entregar a capa, que você se negue a andar mais do que aquilo que é necessário que você ande. E aí, quando você reage com amor, com calma, com paciência, você está ganhando aquela pessoa para o Senhor. Então, nós precisamos entender que a nossa reação vai dizer muito a respeito de quem o Senhor é. Porque nós somos aqueles que representamos o Senhor. As pessoas vão ler o Senhor através das nossas vidas. E o Senhor foi aquele que, depois de ensinar isso, sofreu a injustiça. Né? Foi aquele que não se negou de sofrer por aqueles que não mereciam. Foi assim que ele nos ensinou que era possível cumprir isso que ele está falando. E então, Jesus ele nos deixa aqui 3 desafios, né? Nós não devemos priorizar os nossos direitos pessoais. Não devemos aceitar injustiça, nós devemos aceitar a injustiça. E nós devemos demonstrar bondade imerecida aos outros. É difícil, né? Mas isso é o reino na prática. Amém? Isso é o que nós lemos aqui. Não foi algo que eu li num livro e trouxe para vocês. Isso é a Bíblia. Isso é o Senhor nos mostrando qual é a conduta que Ele espera de um verdadeiro cristão. E, para terminar, eu queria falar com vocês sobre o ensino sobre a porta estreita, que está lá no capítulo 7, no versículo 13 e 14, que diz, entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e é larga a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil. São poucos os que o encontram. Jesus chega, então, aqui no final do Sermão do Monte, e ele deixa claro, então, que existe uma escolha a ser feita. Né? A pastora Magali falou sobre isso no domingo. E eu queria falar também aqui sobre a importância de nós escolhermos o caminho correto. Diante disso que nós já vimos aqui, desses 4 princípios que nós vimos, a gente viu que escolher a porta estreita não é a decisão mais fácil. Né? E Jesus sabe disso. Ele diz, e tanto é que ele trata o caminho que leva à vida eterna como uma porta estreita, né? Como um caminho difícil mesmo de ser seguido. Mas o caminho largo, o caminho onde você não precisa se esforçar, o caminho onde você busca os seus prazeres momentâneos, esse caminho, lá no final, ele vai te esmagar. Então, é necessário que a gente faça uma escolha e que a gente escolha pela porta estreita, por esse caminho que muitas vezes parece difícil. Eu estava comentando até antes de começar aqui o culto que essa semana foi uma semana bem difícil no meu trabalho. Como que o Senhor dizendo, vamos colocar em prática? Né? E eu precisei amar muitas pessoas difíceis. Falei, Deus, eu não vou conseguir nem pregar sobre isso, porque às vezes parece muito difícil colocar isso na prática. Mas o Senhor me fez ver que é possível
colocar em prática aquilo que Ele nos ensina aqui nesses princípios. E eu queria que você realmente pensasse essa noite que existem 2 caminhos a escolher. Existe a porta larga e existe a estreita. Existe um caminho que é espaçoso e um caminho que é apertado. E existem 2 destinos. Existe a perdição e a vida. E o meu conselho para você essa noite é que você escolha a vida. Por mais difícil que pareça, o Senhor nos deu o exemplo de que é possível viver dessa forma. Deus espera realmente que a gente viva padrões diferentes daquilo que o mundo tem pregado. E às vezes você vai olhar e vai dizer, mas todo mundo faz desse jeito. E Jesus também deixa claro ali que muitos são aqueles que vão escolher o caminho largo. Então, muitas vezes vai parecer que só você está escolhendo o caminho mais difícil. Mas esse é o caminho que leva para a vida eterna. Amém? Aquilo que nós fazemos de bom ou ruim vai refletir a imagem que as pessoas têm do reino de Deus. Então, escolha ser sal e luz na vida das pessoas. Escolha o caminho do amor e não o caminho do ódio e da vingança. Escolha ser uma pessoa confiável. Escolha a porta estreita. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé agora. Que você fechasse os seus olhos. Essa noite, talvez você chegou aqui cansado do trabalho e estava esperando escutar uma palavra de consolo que te deixasse alegre. Mas o Senhor te trouxe aqui essa noite porque é necessário tomar uma decisão. E eu queria que você fosse muito sincero com você mesmo nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou contigo. E eu queria te encorajar a tomar essa decisão. Se for necessário se arrepender, o Senhor está te dando essa oportunidade. Nós não sabemos quantas oportunidades nós ainda vamos ter para nos arrepender. Então, não perca a oportunidade essa noite de se colocar diante do Senhor mesmo em arrependimento, dizendo: Deus, eu não tenho conseguido viver de acordo com esses princípios, mas eu quero essa noite escolher a porta estreita, o caminho mais difícil, mas o caminho que me leva para o Senhor, o caminho que vai fazer com que eu consiga brilhar a luz do Senhor, que eu consiga cumprir aquilo que o Senhor deseja que eu cumpra no lugar onde o Senhor me colocou. E enquanto o louvor canta essa música, eu queria que você, se você desejar vir até o altar, você pode vir. Se você desejar se ajoelhar no lugar onde você está, mas não perca a oportunidade que o Senhor está te dando de se arrepender essa noite e de decidir pelo caminho correto.